Boa noite. Boa noite, Ananias. Mais uma vez, boa noite a todos meus colegas aí, não tinha me referido a eles. Pois é, a expectativa grande, né, da chegada desse brasileiro, o presidente Lula vai recebê-los. Ele disse hoje de manhã, publicou na rede social, que deve ir receber os brasileiros. A previsão de chegada, como eu mencionei agora há pouco, é 11h30 da noite. Nesse voo, que é um avião, aquele avião da Presidência da República, estão vindo 32 brasileiros e palestinos que são os seus familiares. Foi uma verdadeira saga, foram 36 dias, e nos últimos dias a situação ficou ainda mais grave, ficou ainda mais tensa. Desde a última sexta-feira a tensão aumentou, porque eles tinham aquela autorização, mas não conseguiram cruzar a fronteira. O certo é que agora mudaram os semblantes, muda a perspectiva, e eles estão nesse voo de volta, que quando pousar aqui no Brasil vai ter resgatado 1.477 brasileiros e 53 pets. A gente tem um resumo, Ananias, desde o dia de ontem, quando eles atravessaram a fronteira, até hoje, eles se preparando para o embarque e, enfim, voando rumo ao Brasil. Meu Deus, ele estava preso 35 dias. O vídeo de 17 crianças brasileiras correndo em direção à praia em Al-Arish, no Egito, comoveu o país. Elas fazem parte do grupo que atravessou a fronteira de Gaza, através da passagem de Rafah rumo ao Egito, nas primeiras horas deste domingo. Foram dias de aflição, até que o governo brasileiro, enfim, conseguiu a autorização para a travessia através do portão. O grupo chegou a viajar na última sexta-feira, mas a fronteira ficou fechada e todos retornaram aos seus abrigos. Com o apoio do Itamaraty, eles dormiram no Cairo, no Egito, e logo cedo, um ônibus disponibilizado pelo governo os transportou até o aeroporto. Vocês já são vencedores de ter conseguido sair de lá do local onde vocês estavam. E a gente tentou trabalhar aqui para tirar vocês o mais rápido possível. E graças a Deus deu tudo certo. Às 6h51, as 32 pessoas embarcaram na aeronave da presidência, cedida para a Operação Voltando em Paz. Dentro do avião, a oficial da Força Aérea Brasileira distribuiu lápis de cor para os passageiros mirim. No início da tarde, o VC-2 fez a primeira parada técnica em Las Palmas, na Espanha. E depois uma última pausa para o abastecimento em Recife, até chegar no final da noite em Brasília, onde, enfim, estarão seguros. Foi uma superoperação, Ananias, que envolveu 150 militares, somente da Força Aérea Brasileira, além de mais de 20 profissionais médicos, enfermeiros, psicólogos, que participaram dessa operação Voltando em Paz. O cronograma mostra desde o dia 12 de outubro, dia 11, aliás, de outubro, quando todos aqueles brasileiros chegaram aqui na base aérea, até o dia de hoje, um trabalho que de fato é reconhecido internacionalmente, porque o Brasil foi o primeiro também a iniciar a repatriação. Em relação a esses 32, as informações são, lá mesmo na base aérea, Ananias, eles serão recepcionados pelo presidente, mas antes disso, antes dessa recepção, eles passarão por uma espécie de, a linguagem da alfândega é o desembaraço alfandegário, é que lá eles vão receber documentações para permanência no Brasil e, antes de tudo, para entrar no Brasil, né? Porque é preciso cumprir um protocolo. A Polícia Federal vai estar lá também, além do Ministério da Justiça. E essas equipes também se dividiram na Operação Acolhimento, porque desse pessoal que está chegando, 20 vão ficar aqui em Brasília, num alojamento da Força Aérea Brasileira, um alojamento que fica no hospital da base aérea. Aliás, 9 deles vão para São Paulo, para o interior de São Paulo, vão ficar em abrigos e foram organizados, montados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
e 2 vão para Florianópolis e 1 vai para Porto Alegre. Se quiserem, como a gente já disse aqui no programa em primeira mão na semana passada, eles poderão ser inseridos nos programas sociais do governo federal, como, por exemplo, o Bolsa Família. Porque tem muita gente, Ananias, que perdeu totalmente os laços familiares. Então, não tem como viver, não tem uma profissão aqui, estão chegando, às vezes o idioma também é uma barreira difícil para eles, e aí eles poderão contar com essa ajuda desse programa de transferência de renda num primeiro momento. Programa que já foi colocado à disposição pelo ministro Wellington Dias para acolher esses brasileiros que estão chegando. E hoje, Cíntia, o presidente Lula marcou uma posição firme com relação à guerra. Conta pra gente. Pois é, Ananias. Olha, hoje, aliás, tem vários indicativos aí de que o Brasil vai endurecer a posição em relação a Israel. Primeiro, o presidente falou na sanção da atualização da lei da cota, falou duro e disse que comparou a destruição de Gaza, as mortes de crianças e mulheres, com o ataque terrorista do grupo Hamas. Então, foi a primeira manifestação no final do dia. O presidente tinha uma agenda aqui com o ministro Mauro Vieira, então tem muita gente apostando, inclusive, em relação ao embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zontini, aquele que organizou aquela malfadada reunião com parlamentares da extrema-direita e com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas vamos, então, à fala do presidente Lula, que está repercutindo muito. Agora, repercute muito, claro, no Brasil. O Brasil é um país importante, marca a sua posição. Mas, antes disso, ontem o presidente da França, Emmanuel Macron, já tinha falado duro também em relação a Israel. Então, Lula não é o primeiro dirigente a se referir dessa forma ao governo de Israel. Eu nunca tinha sabido de notícias de que crianças fossem vítimas preferenciais numa guerra. A quantidade de mulheres e de crianças que já morreram e a quantidade de crianças desaparecidas, a gente não tem conhecimento em outra guerra. Nessa guerra, sabe, depois do ato provocado, e eu digo ato de terrorismo do Hamas, que provocou um ato, as consequências da solução do Estado de Israel é tão grave quanto foi a do Hamas, porque eles estão matando inocentes, sabe, sem nenhum critério. Sem nenhum critério. Sabe, joga bomba onde tem criança, onde tem hospital, a pretexto de que um terrorista está lá, não tem explicação. Primeiro vamos salvar as crianças, as mulheres, aí depois faz a briga com quem quiser fazer. Pois é, você lembra, Ananias, que nos primeiros dias da guerra a gente trouxe uma reportagem aqui falando como essa guerra era diferente e como as crianças eram alvo, né? Hoje, de fato, isso está mais do que comprovado. Elas são metade de todas as mortes, que já chegam a 12 mil. Infelizmente, é um retrato dos mais tristes dessa guerra. Essa guerra que tem uma característica muito clara de que as pessoas são, as vítimas são registradas, tem rosto, tem idade, tem família, a gente conhece, vê pela grande divulgação de imagens, de vídeos nas redes sociais. Inclusive, já trouxe isso aqui e tem esta referência de que, de fato, mulheres e crianças têm sido as principais vítimas desse conflito. Bom, quero agradecer a Cíntia, que ela vai lá para a base aérea de Brasília para acompanhar a chegada dos brasileiros. Hoje a noite vai ser longa, mas certamente é muito gratificante receber de volta os brasileiros e você vai estar lá para acompanhar. Um bom trabalho, Cíntia. Boa noite, até amanhã. Tá certo, Anani. Só uma explicação para o telespectador, por que ela já não está lá? Porque a base só vai ser aberta para os jornalistas agora às 9h30. Então, não teria onde ficar lá, por isso que eu estou aqui no Planalto e sigo para lá agora. Se der tudo certo, amanhã a gente mostra essa cobertura logo de manhã no Bom Dia Meio Norte. Boa noite para vocês. Obrigado, Cíntia. Bom trabalho mais uma vez. Boa noite também. Olha aí, Osmando, o presidente Lula trazendo este retrato que é visível
nessa guerra. A gente não fala só de números, a gente vê as imagens, as fotos, os vídeos de mulheres, crianças, vítimas preferenciais deste conflito e elevando o tom como um chefe de Estado para que se protejam prioritariamente o que não está acontecendo, esta defesa de mulheres e de crianças. A gente tem essa notícia boa dos brasileiros chegando, mas infelizmente o conflito escalando e na frente as vítimas, mulheres e crianças. Osmando. É isso aí, Ananias. Eu acho que, como a Cintia antecipou, acho que o governo brasileiro deverá endurecer o tom do seu comportamento, das suas atitudes diante do governo de Israel. Não contra o povo judeu, mas contra o comportamento do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que tem tomado atitudes realmente criminosas, tem cometido claramente crimes de guerra, a morte de crianças, de mulheres, como temos visto de maneira absurda, crescente a cada dia, não tem justificativa. E a própria ONU, que está hoje uma instituição muito enfraquecida, tem alertado. Alguns dirigentes da ONU têm deixado seus cargos com denúncias de crimes de guerra praticados por Israel. E acho que o comportamento que o embaixador de Israel no Brasil adotou ao ter aquela reunião afrontosa, debochada, com parlamentares da direita e com o ex-presidente Bolsonaro, é uma atitude que não condiz com a prática diplomática. É um desrespeito ao Brasil. Eu acho que agora, com os brasileiros repatriados de Israel e agora também repatriados da faixa de Gaza, através desta viagem que está sendo concluída hoje à noite, acho que o governo agora tem todas as razões políticas de ter um endurecimento, de pedir a retirada do embaixador de Israel no Brasil e até mesmo de cortar relações diplomáticas com Israel, enquanto perdurar essa prática, essa atitude do primeiro-ministro que tenta uma reeleição, que é um representante da extrema-direita, tenta uma reeleição e quer, com isso, facilitar a sua permanência no poder. Acho que ele está muito enfraquecido, porque até mesmo os Estados Unidos, que vinha dando a Israel todo o suporte, já começam a se afastar, a ter um comportamento distante do que pretende o primeiro-ministro, porque o Biden declarou recentemente, a semana passada, que com o fim da guerra, com os territórios de Gaza voltariam para o controle da autoridade palestina. E o governo de Israel disse que não vai acontecer isso. Então, é um claro confronto com a posição dos Estados Unidos. E eu acho que está na hora de endurecer mesmo, com o Brasil endurecer com Israel. Olha, só antes da gente mudar de assunto, fazer um registro justo e necessário. Parabenizar a diplomacia brasileira, o ministro Mauro Vieira, os membros da Força Aérea Brasileira, todos que trabalharam de forma árdua, dia e noite, com diálogo, com busca de solução, com o aparato à disposição para, no momento possível, trazer os brasileiros de volta. E aí, quando se abriu a fronteira, quando foi possível trazer esses brasileiros, está sendo feita da forma mais rápida, justa possível. E aí a gente vai concluir isso logo mais com a chegada, com o pouso em Brasília desses repatriados, com, claro, grande emoção, todos conseguindo chegar em paz, com saúde, à sua terra natal. E a Cíntia vai estar lá cobrindo tudo para trazer aqui na Rede Meu Norte para você acompanhar. Certamente vai ser um momento muito emocionante, importante para o país, e aqui a gente faz um reconhecimento a quem de fato trabalhou, não ficou com questão
política, meramente política, diante de vidas humanas que estavam em jogo. Trabalharam e estão trazendo de volta os brasileiros, tá bom? Já a gente